Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Antes de lermos a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor, fala conosco agora, meu Pai, por meio da Tua santa palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo nos convença dessas verdades, para que a nossa família, a nossa casa se estruture de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a instrução da Tua palavra, para que seja uma família sólida, consolidada, abençoada e dirigida pelo Senhor. Ó Pai, fale conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Senhor Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então ajuntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, essa é a história da queda de toda a raça humana diante do pecado. É a história extremamente triste, com consequências desastrosas para toda a humanidade. Foi por meio desse episódio que o pecado entrou na raça humana, como diz em Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, porque todos pecaram. Existem muitas verdades contidas nesse texto que nós acabamos de ler. É a história da decadência, da bancarrota, da primeira família. E existem muitas coisas que nós poderíamos extrair desse texto. Muitas lições preciosas para a nossa vida. Mas eu quero tirar apenas uma nessa noite. A lição que eu quero tirar é: desviar-se do caminho do Senhor sempre conduz à morte e à destruição. Andar fora dos caminhos do Senhor, desviar-se do caminho do Senhor, sempre conduz à morte e à destruição. Não se engane. Não se engane. Não se iluda. Não se deixe enganar, achando que você vai andar fora do caminho do Senhor, achando que você vai andar longe do caminho do Senhor, que você vai fazer contrário à orientação de Deus,
e no final vai dar certo. Você vai, vamos por assim dizer, enganar a Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, esse vai colher. Provérbios diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Não se engane. Desviar-se do caminho do Senhor sempre conduz à morte e à destruição. Nesse mês estamos, como todos já sabem, no mês da família. E esse texto fala então da decadência de uma família. Quero destacar nesse texto alguns erros que essa primeira família cometeu. Foram uma sucessão de erros. E é interessante que desviar uma vez do caminho do Senhor pode nos levar à segunda, à terceira, à quarta, e pode nos levar num buraco sem fundo. Então, meus irmãos, alguns erros que essa família cometeu, que nós não podemos cometer. Primeiro deles, dar ouvidos a Satanás. Versículo de 1 a 5 descreve como que Satanás influenciou a decisão dessa família. Vamos analisar como foi a investida de Satanás diante de Eva. Versículo 1, nós podemos perceber que ele não chegou como um demônio assustador, soltando fogo pelos olhos, cheio de fumaça, arreganhando os dentes. Né? Mulher, do jeito que é medrosa, tinha dado no pé. As irmãs aí, se parecer aí um demônio, que nem esses de filme de terror na tua frente, o que você faz? Ou desmaia, né? Ou sai correndo, chamando o marido, né? Que o marido vai correr com você. Então o diabo não chegou assim, como esses demônios do filme lá de terror, do exorcista, né? Não, ele chegou na figura ali da serpente, falando mansinho, com astúcia, conversa, né? E a mulher foi enganada. Agora, uma palavrinha rápida, é interessante que passa esses vendedores na porta da casa da gente. Interessante quando é o homem que atende, ele diz, você quer comprar panela? Não, quer não, obrigado. Tá bom, então. Mas se a mulher, a senhora quer comprar panela? Agora não. A senhora não quer dar uma olhadinha? Vem cá, porque aí, né? As mulheres têm que parar com esse negócio aí. Isso é coisa antiga. Então ele questionou, olha interessante, irmãos, que ele questionou se a mulher conhecia a ordem de Deus. Ele disse no versículo 1, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou? E ele então disse aquilo que ele queria que a mulher ouvisse. Vocês não podem comer de nenhuma fruta desse jardim. A mulher falou, olha, não foi isso. Ele diz que a gente pode comer de todas, menos daquela que está lá no meio. Então, segundo lugar, ele questionou. Então o diabo sempre questiona o quanto nós conhecemos da palavra de Deus. Ele sempre questiona se nós conhecemos e o quanto conhecemos da palavra de Deus. Segundo lugar, ele levou a mulher a questionar o propósito de Deus, a intenção de Deus. Tem um pastor, amigo meu, que ele sempre diz, acredite nas excelentes intenções que Deus tem na tua vida. Nunca duvide que Deus tem uma boa intenção. Então ele levou a mulher a questionar a intenção de Deus, o propósito de Deus. Versículo 5. Como que se Satanás dissesse, olha, Deus não deu essa ordem para proteger vocês, mas ele deu essa ordem para proteger a si mesmo. É como aquela velha história, né? Não sei se é lenda ou não. Dizem que, porque tem gente que não come manga com leite e diz que morre. Não é verdade? Aí o pessoal diz que foram os senhores dos escravos que inventaram esse negócio. Então falou para os escravos, vocês tomem cuidado, porque se comer manga e depois tomar leite, morre na hora.
Mas eles não inventaram esse negócio para proteger os escravos. Mas é porque diz a história, a lenda, né, que eles não queriam que eles comessem muito. Então, se eles comessem a manga e depois tomassem o leite, estava prejuízo. Então, eles estavam protegendo a si mesmos, né? Assim também fez o diabo, tentando colocar dúvida na intenção, no propósito de Deus. É como se Satanás estivesse falando, vocês deixem de ser bobos. Vocês serão mais felizes e realizados comendo essa fruta. Vocês vão ser igual a Deus. E Deus não quer que vocês se tornem igual a Ele. Essa mulher poderia ter dito, olha que eu estava pensando que essa ordem era para nos proteger. Porque Deus diz, o dia em que vocês comer, certamente morrereis. Mas não era para nos proteger, era para Ele se proteger de nós. E Satanás então colocou dúvida na intenção de Deus, no propósito de Deus. Ele levou a mulher a questionar se aquela ordem era para o bem deles. E hoje existem muitas essas coisas também, irmãos. O diabo ainda continua com essa mesma estratégia, levando você e eu a questionar se aquilo que Deus disse é para o meu bem. No final, tanto o homem quanto a mulher certificaram-se de que o Senhor Deus estava com boas intenções. De fato, aconteceu como Deus disse que aconteceria. E isso vai acontecer também cada vez que você der ouvidos a Satanás. E se você deixar de ouvir o que o Senhor Deus disse. Como nós vemos ali, desviar-se do caminho do Senhor sempre conduz à morte e à destruição. Então não duvide da intenção de Deus. Toda vez que você duvidar da intenção do mandamento de Deus, é porque Satanás está cochichando mentiras no seu ouvido. Infelizmente, muitos lares são destruídos por conta da sugestão maligna. Eu não estou sendo feliz com essa mulher. Eu não estou sendo feliz com esse homem. Eu não estou sendo feliz aqui. Satanás diz, você tem que ser feliz. Mas Deus diz, não, você tem que conservar a tua família. Mas eu estou infeliz. Deus não está sendo honesto com você. Deus não está sendo justo com você. Toda vez, meu querido, que você tiver vontade de fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, todas as vezes que você sentir o desejo, for impelido a fazer algo que é contrário à vontade de Deus, às vezes contar uma mentira, às vezes fazer uma coisa errada, a tomar uma iniciativa errada na tua vida, olha, eu vou dizer uma coisa para você, fuja, peça a misericórdia do Senhor na tua vida, não dê lugar ao diabo na tua vida, porque ele vai levar você a questionar as intenções que Deus tem na tua vida. Não dê lugar ao diabo. Não ouça as orientações do diabo. Fuja. Segundo erro que levou essa família à queda. Se deixar levar pelo que o mundo oferece. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Então aí ela tomou o fruto. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim. 1 de João 2, 15 a 17 diz assim. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Cobiça da carne é aquilo que é agradável ao paladar. Cobiça dos olhos é aquilo que é atraente aos nossos olhos. E a ostentação de bens, ou como está em algumas versões, soberba da vida, é aquilo que é desejável para te fazer mais importante, para te fazer mais notório. Então, funciona assim. Aquilo que é atraente aos olhos, muitas vezes se torna uma soberba da vida. A ostentação. Né?
Então, uma pessoa, por exemplo, que anda com um carrinho mais velho, mais simplesinho, né? Sem calota. Aí ele sai do carro, parece que ele está mais pequenininho, né? Mas aquele que anda com aquele carrão, aquela Hilux, com aquela roda 17, tudo cromado, né? Quando ele desce assim, ele desce grandão. Está olhando. Mas isso, meus irmãos, é uma tremenda de uma ilusão. Estou dizendo que você não pode ter um carrão. Se você puder, pode. Não tem problema nenhum. O problema é se isso for na tua vida uma ostentação. Às vezes você vê alguma coisa que você fala, olha, se eu tiver isso, eu vou me sentir mais importante. Não é verdade? Irmãos, aí a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: será que Deus, o Pai, não quer que nós sintamos prazer? Será que Deus, o Pai, não quer que nós sintamos prazer? Deus nos fez criaturas que sentem prazer. E aí Ele nos proíbe de sentir prazer. Para nos fazer com que a gente fique aflito. Nós sentimos prazer de várias formas. Mas aí Deus diz, olha, vocês não podem. Será que isso, Deus nos privou de sentir-se realizados? Será que Deus nos privou das coisas boas da vida? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Deus quer nos proteger das desgraças que acompanham a cobiça, a concupiscência, a ostentação, o pecado que enraizou na nossa vida. É disso que Deus está nos protegendo. Deus não quer que você se prive do teu prazer. Muito pelo contrário, Deus quer te proteger. Temos o direito de comer de todas as árvores do jardim. Deus queria privar aquele casal do prazer? Não. De todas as árvores do jardim comereis, como? Livremente. Ó, vocês podem comer uma fruta por dia só, hein? Não. Podem comer à vontade. Podem comer livremente. A hora que vocês quiserem. O quanto vocês quiserem. Fiquem à vontade. Só daquela que está no meio do jardim, essa vocês não podem comer. Acabou a alegria deles. Porque a Eva começou a dar ouvido à serpente, a Satanás, que colocou dúvidas sobre a intenção de Deus naquela ordem e começou a achar que só aquela árvore era boa para se comer. Só aquela árvore podia dar entendimento. Podia lhe proporcionar realização pessoal na sua vida. Por exemplo, irmãos, Deus deixou, entre os prazeres que nós sentimos na nossa vida, Deus deixou o sexo. E Deus não nos privou desse prazer, mas Ele limitou esse prazer ao casamento. Por quê? Porque Deus é mau. Porque Deus é mesquinho. Muito pelo contrário, meus irmãos, porque Deus estava nos protegendo. Nos protegendo das desgraças que existem relacionadas a esse prazer no mundo afora. Deus está nos protegendo. Isso é bom e deve ser cultivado. Mas o diabo lhe diz que você somente vai ter prazer se fizer sexo fora do casamento. Se você cair na promiscuidade do mundo. Se você cair na promiscuidade do pecado. Mas só que o diabo não lhe conta detalhadamente todas as consequências que virão após esse ato. Ninguém é feliz se andar fora do caminho do Senhor. A cobiça também tem a dos olhos. Ou seja, para o cobiçoso, o que ele tem, o que ele possui, não lhe dá prazer. Como Deus diz, todas as árvores do jardim comereis livremente. Mas isso não lhe proporcionou prazer. Ele apenas, o cobiçoso, ele só enxerga aquilo que ele ainda não tem. Ou enxerga o que é de direito dos outros. Porque Satanás acrescentou ali e falou, você vai ser igual a Deus. É óbvio que ninguém pode ser igual a Deus. Deus é inigualável. Ninguém pode ser igual a Deus. Deus é soberano. Mas ela começou a colocar esse intento no coração. Se eu comer dessa árvore, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ser importante. E aí entrou a soberba da vida, a ostentação.
Muitas vezes nós caímos nesse erro. O que nós temos na nossa casa, o que nós temos dos bens que Deus deu, não nos satisfaz. Começamos a cobiçar o que não temos. E começamos a nos entristecer, a consumir pelo que não temos, e não de usufruir, e sentir prazer, e se alegrar pelo que nós temos. A cobiça também leva o cobiçoso a querer ser igual aos outros, a se medir pelos outros, ou às vezes até mesmo ser mais importante do que os outros. A possuir coisas melhores, a se comparar, aí acaba se afundando em dívidas, cartão de crédito, fazer cirurgias estéticas desnecessárias em lugares duvidosos, a tomar bomba para ficar definido, né? O que é isso? Soberba, ostentação, para que as pessoas olhem, puxa, né? É melhor do que eu. Isso é pecado. Isso é o cochichar do diabo. Estou dizendo que você não pode ir para a academia, não. Pode ir, para cuidar da saúde. Para ficar mais bonito também. Mas não para se ostentar. Né? Minha esposa falou assim, eu quero barriga de tanquinho. Eu dei logo uma barriga de máquina de lavar. Não é melhor do que tanquinho? Porque quando a gente casou, ela falou assim, eu não quero ficar nesse tanque não, eu quero uma máquina de lavar. Eu falei, então, barriga de máquina de lavar, né? Brastemp ainda, que é para não... Meu querido, não se deixe levar pelo que o mundo oferece. Existem muitas ilusões, como nos comerciais. Eu fico abismado, de queixo caído ao ver a petulância dos comerciais. É lógico que você não precisa tomar uma marca de refrigerante para você ser importante, para você ser feliz. Na minha festa tinha Coca-Cola. Isso é uma tremenda bobagem. Você não precisa usar uma marca de tênis, uma marca de roupa, para você ser importante. A importância está no valor intrínseco do ser humano, no seu caráter. E não naquilo que ele possui, na marca da roupa que ele anda. Isso é o cochichar do diabo. Estou dizendo que você não pode ter uma coisa boa se você pode. Mas não colocar tudo a perder como Eva colocou. Porque ela queria se sentir importante. Ou ser igual a Deus. Você não precisa trocar a tua TV de tubo por uma TV de LED. Isso não vai te fazer mais feliz, realizado. Melhor do que ninguém. Você não vai ser mais uma pessoa mais importante. Então não se deixe levar pelo que o mundo oferece. Isso é ilusão. Se você quer ser uma pessoa importante, quer ser uma pessoa grande, leia a Bíblia. Faça a vontade de Deus. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Jesus simplesmente respondeu, aquele que for servo de todos aqui na terra, vai ser grande no reino dos céus. Esse é o critério. Terceiro lugar. Terceiro erro. Influenciar negativamente os outros membros da família. Versículo 6 ainda. Ela comeu e levou e ofereceu para o marido. Irmãos, nós temos um enorme poder de influência naqueles que nos cercam. E como que nós vamos usar essa influência? Como que nós vamos influenciar os nossos familiares? As mulheres, desde essa época, já têm um tremendo poder de influência sobre os homens. Como que você usa isso? Nós temos uma influência muito grande e uma responsabilidade imensa diante dessa influência na vida dos nossos filhos. É interessante que quando uma pessoa comete um pecado também, ele não quer ficar sozinho, né? Ele quer arranjar um cúmplice para o seu pecado. Eu vou ali fazer uma coisa errada, não quer ir comigo? Né? Eu me lembro uma ocasião, quando eu era criança, que meu irmão ele fez uma coisa errada. Né? E aí ele me chamou. Né? Eu tinha achado de um homem que trabalhava para nós no nosso sítio, ele perdeu a carteira de cigarro. Aí meu irmão deu umas bitoquinhas no cigarro e me chamou, falou, achei uma carteira de cigarro. Vamos fumar um pouquinho, né?
fumar um cigarrinho. Então, quer dizer, não queria ficar sozinho, queria arranjar um cúmplice. Foi isso que Eva fez. Comeu, falou, puxa, vou oferecer para o meu marido. Então, vícios, hábitos, procedimentos, valores, desconstrução de autoimagem, às vezes todas essas coisas são influência. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para o seu filho, a maneira com que você fala com ele, a esposa, a maneira com que fala com o marido, a maneira com que fala com a esposa, o conselho que você dá para o teu filho. Eu me lembro de uma ocasião que eu presenciei, um menino falou assim, tem um menino na minha escola querendo me bater. A mãe falou, quebra a cara dele. Quebra a cara dele. Conselhos, né? Então, cuidado da maneira como você influencia as pessoas. Quarto lugar, quarto erro que levou essa família à queda, se esconder de Deus. Versículo 7 até o versículo 11, nós já lemos, mas eu quero destacar o versículo 8. Que eles, ouvindo ali que Deus estava caminhando pelo jardim, eles tinham um costume de, talvez todas as tardezinhas, Deus vinha ali para conversar com o homem, ter um momento de comunhão com esse casal. E naquele dia Deus veio, mas eles se esconderam. Eles não quiseram a presença do Senhor. Por quê? Porque eles haviam feito algo que Deus havia proibido. Quando eu era criança, era desse jeitinho, irmãos. Nós morávamos num sítio, e tinha bem alto, e tinha uma estradinha, e de longe nós vimos uma poeira do carro naquela estrada de chão, a gente viu o carro do meu pai vindo. Aonde nós estivéssemos, nós corríamos ali para esperar meu pai. Para abraçar, para ver se ele tinha trazido alguma coisinha para comer, né? Mas quando a gente fazia arte, quando a gente fazia a coisa errada, a gente viu o carro vindo lá, estava uma amargura no coração. Tristeza. E a gente não ia esperar meu pai, não. A gente ia se esconder. Ia esconder do meu pai. Coisa boba, né? E meu pai, quando chegava e não via a gente, ele já perguntava para minha mãe, o que aconteceu? E minha mãe dava o relatório. E ele ficava esperando que mais cedo ou mais tarde a gente tinha que voltar para casa. E esse casal fez a mesma coisa. Eles se esconderam do Senhor. Por quê? Porque eles não queriam se arrepender do seu pecado. Não queriam ser confrontados por Deus. Irmãos, na condição de humano, nós vivemos cometendo erros. Errar é uma coisa comum para o ser humano. Isso acaba nos desestabilizando emocionalmente, desestabilizando os nossos relacionamentos. Para que nós possamos manter o equilíbrio desse relacionamento, é necessário que nós venhamos a reconhecer os erros, corrigi-los. Mesmo assim, às vezes, vez ou outra, nós cometemos erros graves. Acabamos machucando as pessoas que amamos. E a única forma de reparar isso é poder chegar diante daquela pessoa que você ofendeu, que você machucou, que você agrediu, e pedir perdão. Apesar de parecer algo tão simples, para muitos esse é o momento mais difícil, pois tomar uma atitude de assumir um erro não é comum para o ser humano. Errar é comum, mas reconhecer que errou não é do ser humano. É algo difícil para nós, porque tem que abrir o espaço para a humildade, demonstrar seu arrependimento, procurar repará-lo. Por isso, quando nós erramos, é melhor fugir, se esconder. É melhor tomar uma atitude de se afastar do que chegar e pedir perdão, assumir o erro e reconhecer e ficar livre daquela culpa, voltar à comunhão. E desde quando Adão pecou, só depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, que nós, a humanidade, pudemos nos reconciliar com Deus por meio do sangue de Jesus. Outra atitude também quando erramos é se fazer de vítima. Né? Então nós vemos Eva aqui também se fez de vítima. A serpente me enganou. E muitas vezes nós fazemos isso também, para que os outros sintam pena de nós.
Eu me lembro do meu irmão uma vez que meu pai queria dar uma surra nele e arranjou um negócio de mancar da perna. Chegou lá, meu pai se adiantou nada. Então, é preciso, irmãos, pedir forças a Deus para assumir o erro. Quando você cometeu um erro, você sabe que errou, você sabe que cometeu um erro. E você está sentindo a necessidade de ir conversar com aquela pessoa. Às vezes, sentar com a esposa, olhar nos olhos dela e falar, eu errei. Estou pedindo perdão e quero mudar. Às vezes é preciso pedir perdão para um filho. É fácil. Um pai chegar diante de um filho e falar, filho, o pai errou. Quero que você me perdoe. Às vezes nós temos que dobrar o joelho antes, diante de Deus, e pedir perdão. E pedir ao Senhor que nos dê força. Que nos dê capacidade para isso. Muitas famílias hoje estão procedendo de maneira errada, porque estão se escondendo de Deus, para não serem confrontados. Quinto e último lugar, assumir a culpa. Quinto erro, não assumir a culpa e jogá-la sobre outro. Versículo 12, nós vemos aqui um jogo de empurra-empurra, né? Deus perguntou para o homem, o chefe da casa, o líder da família. Você, por acaso, desobedeceu a ordem que eu dei de não comer a fruta que está no meio do jardim? Desobedeci sim, Senhor. Desobedeci sim. Foi isso que ele respondeu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. Então ele começou o jogo de empurra-empurra. Aí o Senhor foi falar com a mulher. O que foi que você fez? Versículo 13. O que foi que você fez? Ela falou, olha, eu desobedeci e influenciei meu marido a desobedecer também. Foi isso que ela disse? A serpente me enganou. Bichinho bonitinho, né? Naquela época, ela era ainda visto como um animalzinho bonitinho. É até hoje, mas a gente tem um certo receio, né? Então, essa atitude de empurrar a culpa para cima do outro membro da família foi em consequência ao erro anterior, que é o erro de não querer se arrepender, de se esconder. Esse também é um mal que destrói muitas famílias. Porque um começa a empurrar a culpa para cima do outro. Uma vez eu fui fazer um aconselhamento num casal, a coisa estava feia, estava à beira da separação, e um começou a jogar a culpa no outro. Mas você faz isso, isso, isso. E o outro falou, mas você faz isso, isso, isso. Quer dizer, enquanto nós estivermos empurrando a culpa para outro, nós estamos tirando o corpo fora. Não foi minha culpa. Então, nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de não querer admitir os nossos erros, criando um ambiente em que se use a prática da covardia, de além de não assumir o erro, ainda apontar um culpado. E é tão fácil achar um culpado, né, irmãos? Eu bati nele sim, também ele me provocou, pronto. Ainda bateu, ainda colocou a culpa no coitado que apanhou. Não é assim que acontece? Então nós somos especialistas em arranjar desculpa. Somos filhos de Adão mesmo e Eva. Então, os pais devem ser também os primeiros a admitir que estão errados. É fácil jogar a culpa no mais fraco, né? É fácil jogar a culpa no mais fraco. Mas nós não podemos fazer isso. Por isso, meus irmãos, para ter uma família consolidada, andando nos caminhos do Senhor, não se desviando do caminho do Senhor, que esse desvio sempre conduz à morte e à destruição. Então nós não podemos cometer esses erros. Dar ouvido a Satanás, se deixar levar pelo que o mundo oferece, influenciar negativamente os outros membros da família, se esconder de Deus e não assumir a culpa e jogá-la sobre outro. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor.